Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. Eu desejo a você muita paz e muita saúde no dia de hoje. E no programa de hoje nós vamos comentar mais uma vez da nota fiscal eletrônica que entra para valer na vida de todos os produtores rurais do Brasil. Vamos comentar da exportação de carne de peixe para a Índia. Vamos falar também do mercado chinês, vamos falar da importância da China na economia brasileira. Você vai ver que o desempenho da safra de soja pode fazer história. Vamos falar de tecnologia, vamos comentar de um robô que distribui ração para suínos. Ele faz basicamente tudo sozinho. Eu vou conversar com Ricardo Caras. Ele é gerente de engenharia de produto da Titan e nós vamos bater um papo sobre colheitadeiras de algodão que ganham um modelo exclusivo de pneus. E você vai ver que o VBP brasileiro teve um crescimento superior a 10%. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre nota fiscal. Mais uma vez, vamos falar da nota fiscal eletrônica que entra para valer na vida dos produtores rurais no Brasil. E vai ser agora a partir do próximo mês de maio. Todos os produtores rurais do Brasil deverão se preparar para uma mudança, que é a emissão da nota fiscal eletrônica, a NFE, e vai ser obrigatória. A medida estabelecida pelo governo federal tem o objetivo de modernizar e aprimorar o sistema de controle fiscal, garantindo maior transparência e eficiência nas operações comerciais do setor. A obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica para produtores rurais entra em vigor a partir do dia 1º de maio deste ano. E a partir dessa data, todos os produtores deverão emitir essa nota fiscal para suas transações comerciais. Com a iminência da obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica, é essencial que os produtores rurais estejam cientes e preparados para cumprir com as novas regulamentações fiscais. Caso você queira se inteirar mais dessa realidade, procure o seu contador ou então o seu sindicato rural para não ter surpresas. E agora vamos falar um pouquinho de exportação de carne de peixe para a Índia. Segundo o Ministério da Agricultura, o Brasil poderá exportar pescado de cultivo, que é aquicultura, e também pescado de captura, que é a pesca extrativa, para a Índia. A abertura de mercado foi confirmada pelas autoridades indianas ao governo brasileiro agora no final de semana passada. Na nota, a pasta lembrou que o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, ele se encontrou com o ministro da Pesca, Pecuária e Lácteos da Índia, Kamala Vahal, e esse fato foi em novembro do ano passado. E no último ano, a Índia autorizou também a importação de açaí em pó e de suco de açaí brasileiros. E, na verdade, nós seguimos comprometidos em ampliar a presença de produtos agrícolas para os brasileiros nas prateleiras do mundo. Em nota, a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura disse que essa estratégia não apenas abre mais oportunidades internacionais para os nossos produtos, mas demonstra confiança no sistema de controle sanitário, mas também fortalece a nossa economia interna. No ano passado, o Brasil já acumula 30 aberturas de novos mercados para produtos agropecuários. E de acordo com os dados do Sistema de Estatística de Comércio Exterior do agronegócio brasileiro, que é o Agrostat, a Índia foi o 12º principal destino das exportações agrícolas brasileiras em 2023, com embarques de 2 bilhões e 900 milhões de dólares, como açúcar e óleo de soja, predominando a pauta. No primeiro trimestre deste ano, o Brasil exportou 12 mil toneladas de pescado para cerca de 90 países,
com receita de 193 milhões de dólares, 160% a mais na comparação anual. E agora vamos comentar do mercado chinês. Vamos falar da importância da China na economia brasileira. Os agroexportadores brasileiros, eles têm na China o seu principal mercado devido ao tamanho do consumo chinês, impulsionado pelo crescimento econômico e mudanças nos hábitos alimentares. Embora a China importe mais de 100 bilhões de dólares em alimentos anualmente, ela também é uma grande produtora agrícola. A segurança alimentar é uma das prioridades nas políticas chinesas, o que resulta em incentivos para o aumento da produção interna, limitando o crescimento das importações. Os exportadores brasileiros encontram desafios na logística, autorização chinesa para exportação e questões políticas. Apesar do uso predominante de transporte ferroviário para milho e soja, o transporte rodoviário ainda é significativo, representando mais de 40% da carga e cerca de 75% do total de mercadorias, mas é mais lento, mais caro e ineficiente. Isso reduz a margem de lucro dos produtores e limita a acumulação de capital. A acumulação de capital é crucial para a independência financeira dos produtores, reduzindo as taxas de juros e incentivando investimentos em atividades conexas, como o beneficiamento e a industrialização. Ajustes na logística e redução da burocracia podem impulsionar as exportações de óleo e derivados de soja, em vez de soja bruta. E agora você vai ver que o desempenho da safra de soja pode fazer história. A Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, a ABIOV, ela anunciou agora os números finais da safra 23 da soja, confirmando um desempenho histórico para o setor. De acordo com dados divulgados pela entidade, o complexo soja brasileiro atingiu recordes em todas as métricas durante o ano passado. Os números revelam que a produção de soja em grão alcançou a marca de 160 milhões de toneladas, enquanto o esmagamento totalizou 54 milhões de toneladas. Além disso, a produção de farelo de soja atingiu 41,6 milhões de toneladas e a de óleo de soja chegou em 10,8 milhões de toneladas. Segundo dados divulgados pela ABIOV, no que diz respeito ao comércio exterior, as exportações também registraram volumes sem precedentes. O Brasil exportou 101,8 milhões de toneladas de soja em grão, 22,5 milhões de toneladas de farelo e 2,3 milhões de toneladas de óleo de soja, gerando uma receita consolidada de 67,3 bilhões de dólares. Para a safra 24, as projeções da ABIOV permanecem estáveis, com uma produção esperada de 153,8 milhões de toneladas de soja em grãos e um esmagamento de 54,5 milhões de toneladas. A produção de farelo de soja ela está prevista em 41,7 milhões de toneladas, enquanto a de óleo de soja deve alcançar aí na casa de 11 milhões de toneladas. Destaca-se ainda que o processamento de soja em fevereiro deste ano totalizou 3,5 milhões de toneladas, representando aí 4,7% de aumento em relação ao mês anterior e um incremento de 7,7% em comparação com o mesmo período do ano passado. Embora os volumes de exportação tenham sido mantidos em sua maioria, houve uma leve revisão na estimativa de exportação de óleo de soja, devido à crescente demanda interna pelo produto. A expectativa de receita proveniente das exportações do complexo soja no ano passado é de 59,7 milhões de dólares. E agora vamos falar de tecnologia. Vamos falar de um robô
que distribui ração para suínos. Ele faz, basicamente, tudo sozinho. A tecnologia faz parte do desenvolvimento da agropecuária e isso não é novidade. No entanto, como um bom empresário, o produtor precisa estar atento às soluções que podem proporcionar ao seu negócio a máxima eficiência possível. E uma dessas ferramentas foi tema de um comunicado técnico da Embrapa Aves e Suínos, chamado de efeito da alimentação à vontade ou controlada nas fases de crescimento e terminação de suínos. As informações contidas nesse comunicado são resultado de uma pesquisa que demonstra a eficiência do sistema de alimentação controlada. De acordo com os dados, foi possível economizar 6,9 quilos de ração, ou aproximadamente R$14 por suíno produzido. Considerando um produtor com uma instalação com capacidade de alojar aí 1.000 suínos e fazendo 3 lotes por ano, o resultado é uma economia de 20,7 toneladas de ração anualmente, o que equivale a mais de R$40 mil por ano por granja. E considerando-se a suinocultura brasileira como um todo, 55 milhões de animais por ano, esse ganho anual seria aí de cerca de R$1 bilhão. Segundo a pesquisa da Embrapa Aves e Suínos, diante dos resultados obtidos nesse experimento, ao utilizar o sistema de alimentação por robô, recomenda-se alimentar os suínos nas fases de crescimento e terminação com alimentação controlada através de robôs, implicando em melhor conversão alimentar e economia significativa de ração. Os benefícios apontados na pesquisa, resumidamente, são melhor desempenho dos animais com trato controlado, melhor gestão de recursos com economia de ração e maior retorno financeiro e também uma maior adaptação de tecnologia a granjas existentes, levando a suinocultura de precisão a todos os suinocultores. Como ganhos indiretos, pode-se considerar a melhoria das boas práticas animais, melhor gestão das propriedades e redução no impacto ambiental. E depois do intervalo, você vai ver que o VBP brasileiro ele teve um crescimento superior a 10%. Eu vou conversar com o Ricardo Caras, ele é gerente de engenharia de produto da Titan, e nós vamos falar das colheitadeiras de algodão que ganharam aí um modelo exclusivo de pneus. Nós voltamos já, é um minuto só. Vocês estão preparados? Com quem você não trabalharia novamente? Qual MC você não quer papo de jeito nenhum? Você já cobertou algum amigo cantor seu? A FB Agrícola oferece uma gama de produtos de qualidade para que você, produtor, garanta sempre o melhor para seus clientes. Sementes, defensivos, fertilizantes e muito mais. A FB Agrícola, servindo o produtor do plantio à colheita. No final de toda a festa, você leva a lembrancinha. E no mês de aniversário da NovoMundo.com não é diferente. Prepare-se! Vem aí 5 dias de ofertas inacreditáveis. Super descontos para você equipar a sua casa e se lembrar dessa festa incrível. Venha para NovoMundo.com e aproveite essa festa de economia. Super feirão de aniversário NovoMundo.com. Aproveite! Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia, a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste, nutrição animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio.
Informação rápida, notícia com credibilidade, a sua bronca na tela e a providência mostrada. É o Jornal do Meio-Dia. Participe conosco. 985-197000 é o nosso WhatsApp. Eu, Luciana Finhold, conto com a sua audiência. Circuito Brahma apresenta Pecuária de Goiânia, de 16 a 26 de maio. Dia 16, Thierry. Dia 17, sexta, Natan e Joelma. No dia 18, Ana Castela e Gustavo Mioto. Dia 20, Dave Leonardo. No dia 24, Lauana Prado. No dia 25 tem Victor e Léo. E no dia 26, Enaldinho. Garanta seu ingresso em ingressosa.com. Atitudes e gestos são transformadores. Nós acreditamos na força do exemplo. Cristal Alimentos, pureza alimentando a vida. Valendo! Neste fim de semana, o domingo ficou ainda mais legal. O sino do SBT bateu durante a exibição do Domingo Legal. Grande meu Portiolo. O SBT agradece o carinho de todo o Brasil por nos fazer chegar no primeiro lugar. 2024 é coisa nossa. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. AFB Agrícola. Servindo o produtor do plantio à colheita. Nós estamos de volta e agora você vai ver que o VBP brasileiro, o valor bruto da produção, teve um crescimento superior a 10%. E esse valor bruto da produção VBP, no mês de março, foi de 1.147 bilhões de reais. As lavouras participaram com 775 bilhões de reais, 67%, e a pecuária com 371 bilhões de reais, 32%. Nos últimos 5 anos, o VBP cresceu 12,5%, influenciado por aumento de 36,7% de cana-de-açúcar, 55,6% de cacau, 21% do arroz e 50% de mandioca. No mês de março, a soja, o milho, a cana-de-açúcar, o café, a laranja, eles foram responsáveis por 52% do valor total. Na pecuária bovina e também de aves e suínos, esse setor representou 25%. No comparativo do mesmo período do ano passado, o resultado apresenta redução de 1,4%. As lavouras sofreram diminuição no VBP de 4,4% no mês, influenciada pelas questões climáticas desfavoráveis e queda de preços, principalmente da soja e do milho. Já a pecuária apresentou um aumento de 5,5%, favorecido pelo crescimento da suinocultura, 65,4%, e a avicultura, 9,2%. Segundo a Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, a atividade da agricultura e pecuária, apesar da queda no VBP em março, vem mostrando resiliência, conseguindo aí um desempenho relevante, mesmo nestes momentos de crise climática e de rebaixamentos de preços dos grãos, mantendo, pelo 5º ano seguido, o valor acima de R$1 trilhão. O valor bruto da produção calcula o volume financeiro apropriado pela agricultura e pecuária brasileira, baseado nas variações de preços e da quantidade estimada de produção. E agora eu vou conversar com Ricardo Caras. O Ricardo ele é gerente de engenharia de produtos da Titan e nós vamos falar das colheitadeiras de algodão que ganham um modelo exclusivo de pneus. Ricardo Caras, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo em nosso programa para falar de um tema interessante. Tudo bem, Ricardo? Bom dia, Antônio, tudo ótimo. Eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho desse pneu aí para o pessoal que te assiste. Bom, eu já estou mais ou menos assim familiarizado com esse tema que nós vamos falar, e é um tema muito interessante, principalmente para você que está nos acompanhando e é adepto aí da agricultura, vamos dizer assim.
E nós vamos falar de um tema que mexe muito com a estrutura do solo. Ou seja, são pneus que basicamente não permitem que o solo fique compactado, principalmente em áreas onde a movimentação de máquinas é muito grande. É mais ou menos isso? Correto, Antônio. A compactação do solo é um tema muito discutido mundo afora e o Brasil não é diferente. Então, é uma preocupação que cada vez mais os agricultores, né, quem utiliza os equipamentos, os fabricantes, tem que se preocupar. E quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que aprofundar cada vez mais e entender as tecnologias que já estão no campo, nos equipamentos, e as que vêm pela frente. E o pneu tem que acompanhar tudo isso. Vamos dizer, esse pneu, que é basicamente exclusivo aí da Titan, né? Que a Titan tem essa parceria com a Goodyear, ela desenvolveu esse pneu justamente para que facilite a vida do produtor, dando uma base segura muito maior para as máquinas, vamos dizer assim, no campo, e também fazendo com que a compactação do solo não ocorra. Porque quanto mais largo o pneu, inclusive há uma economia até de combustível, né? E um desempenho melhor da máquina. Tá correto também, Antônio. Quando a gente vai para o campo entender, né, a necessidade, a gente viu essa medida que é exclusiva no Brasil, essa medida só a gente fabrica aqui no Brasil, e ele tem a questão de alta flexão, que é o VF, né? A tecnologia VF, que consegue trabalhar com menores pressões, se comparado ao mesmo pneu na sua construção standard, digamos assim, agregado ao também fator cíclico da colhedora, que também ele proporciona possíveis aumentos de carga, incremento de carga, devido ao seu ciclo de operação, com distância reduzida, velocidade baixa. Então o pneu ele é desenvolvido, nós do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, a gente analisa todos esses fatores na hora que a gente está criando não só o desenho, mas principalmente a estrutura do pneu, a carcaça do pneu, precisa suportar tudo isso na aplicação da colhedora de algodão e agregar a questão da necessidade do cliente, que é uma menor compactação de solo, com o footprint aumentado, né, a pegada do pneu no solo com a redução da pressão por conta da tecnologia VF, só todo mundo tem a ganhar, principalmente a operação, porque você reduz, como eu falei, a compactação do solo, ou o consumo de combustível em consequência, otimizando a operação também, tendo mais tração, maior área abrangida no menor tempo e, consequentemente, o custo por hora trabalhada. E a gente tem que levar em consideração que não é só para a colheitadeira do algodão, mas sim para qualquer trabalho que você vai fazer dentro da agricultura, né? Quer dizer, esse tipo de pneu, essa modalidade de pneu, ele tem assim uma distribuição melhor e aguenta, vamos dizer, muito mais peso, porque ele vamos dizer, essa base larga permite que ele tenha até uma estabilidade muito maior da máquina, não permite? Com certeza também. Esse é outro fator muito importante, a largura dos pneus. Cada vez mais, né, nós estamos recebendo necessidades dos fabricantes dos equipamentos para termos pneus largos, né, que querendo a ajuda na questão de tração, aliado a essas tecnologias que eu comentei de VF, né, que é do inglês, né, de Very High Flexion, com uma pressão menor na mesma carga que um pneu standard suporta. Então é uma tendência de mercado mesmo, para trator, para colhedora, para qualquer equipamento pesado hoje em dia, é um caminho sem volta a tecnologia VF. Agora, Ricardo, suponhamos o seguinte, eu compro um trator ou uma colheitadeira. Aí eu tenho condição, porque nós temos aí várias marcas no mercado, eu tenho condição, por exemplo, de ao comprar essa máquina, esse trator, eu não diria exigir, mas solicitar que coloque esse tipo de pneu. Já existe essa viabilidade ou eu tenho que comprar a máquina que já vem com pneu
próprio dela e depois eu tenho que comprar um outro conjunto de pneus para colocar nessa máquina. Como é que funciona isso? Esse é um ponto interessante, Antônio. A gente tem muito contato com os fabricantes de equipamentos e quando o pneu é lançado, a gente normalmente já tem discussões prévias ao lançamento, exatamente para a gente fomentar essa necessidade no fabricante e ter esse pneu já vindo do equipamento original. Sim. Porque na ponta, né, o usuário final ter essa flexibilidade de poder escolher entre uma marca e outra é fundamental. Então, sendo um pneu exclusivo no mercado brasileiro, com certeza vai surgir essa demanda natural dos usuários para os fabricantes dos equipamentos, sim. E é uma prática que tem sido muito comum ultimamente. Agora, como é que está o mercado hoje, a procura por esse tipo de acessório, vamos dizer assim? Esse pneu de base larga? Tá crescente, como eu comentei. Normalmente, né, os fabricantes tentam também buscar melhoria nos equipamentos, aumentar a autonomia, aumentar a capacidade de carga, aumentar a capacidade de tração. E qual é o componente que faz a conexão entre o solo e o equipamento? É o pneu. Então, cada vez mais os grandes fabricantes, e nem os médios fabricantes, também já enxergaram a necessidade de buscar esse tipo de pneu com base larga. Aqueles pneus estreitos estão perdendo lugar para os bases largas. Eles acabam tendo um valor agregado que se paga rapidamente, porque o benefício que se dá geral, não só em custo por hora, mas na operação, como o consumo de combustível que a gente comentou, pegada e o equilíbrio operacional do equipamento, então é uma demanda que vem crescendo cada dia. E é muito fácil, às vezes, a gente fazer uma conta. Já foi provado e comprovado que o pneu de base larga economiza mais combustível do que o pneu de base estreita. Isso é fato. Já foi comprovado que o desempenho da máquina é melhor. Se você tiver aí 200, 300, 1.000 hectares, 10.000 hectares de área, se você economizar aí 1,5 litro, 2 litros de diesel por hectare, meu Deus do céu, quando chegar no final do processo, vamos dizer assim, os resultados financeiros a seu favor, a favor do seu bolso, é um negócio que vale a pena esse investimento, sim. Eu tenho certeza absoluta que o produtor já sentiu isso, já sabe dessa necessidade e agora é só uma questão, talvez, de pouco tempo para a coisa, vamos dizer assim, pegar de vez para valer. Eu tenho certeza absoluta que vocês da Titan aí já estão fazendo esse trabalho já há algum tempo no campo, já provou, já comprovou que a coisa realmente funciona e o pneu de base larga é um caminho sem volta. Eu tenho quase certeza disso aí. É mais ou menos, é isso, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Ricardo, foi muito bom essa conversa nossa, muito boa, gostei mesmo, e eu tenho certeza que vocês têm mais coisas boas que a gente poderia colocar aqui no nosso programa para levar para o nosso público, que é muito grande. Um grande abraço, meu irmão, muito obrigado, e se precisar, nós estamos à disposição aqui. Um abraço, obrigado. Obrigado, Antônio, eu agradeço a ti a oportunidade e a você também a exposição aqui. Muito obrigado. Obrigado. E você que está nos acompanhando, se quiser saber mais, entra no site aí www.titan.com.br e você vai ter todas essas informações técnicas. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: grandes realizações são possíveis quando se dá atenção aos pequenos começos. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A melhor maneira de se informar sobre os acontecimentos do dia. Hoje, às 7h20 da noite, no Jornal Serra Dourada. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.